Bom, boa noite. Vamos iniciar então aí mais um capítulo aí do nosso curso de sistemas térmicos, né, falando de motores de combustão interna. O capítulo agora que a gente vai entrar então é o capítulo 3 do livro do Brunetti, né? Então a gente vai falar aí de propriedades e curvas características dos motores de combustão interna, tá? A ideia nesse capítulo, né, a gente já tratar dos motores, né, como motores reais, tá? Então, só recapitulando, né? A gente já falou de características geométricas, então a gente já comentou aí quais são as características básicas, né? Tá? A gente não falou de todas as características, mas as básicas, né, para os motores de combustão interna, tá ok? Então a gente falou lá de cilindrada unitária, cilindrada total, a gente já comentou aí sobre volume total, volume morto, né? Tá? Taxa de compressão, já falamos já também de velocidade média de pistão, a gente conseguiu correlacionar isso aí com, né, as aplicações que vocês mais conhecem, no caso a aplicação aí veicular, né, tá? E também sobre algumas outras características, né, como número de válvulas, enfim. A gente conseguiu aí falar um pouco aí das características geométricas dos motores. Depois a gente entrou aí no capítulo 2, que era sobre ciclo padrão a ar. Então lá a gente conseguiu ver o que acontece com o motor, né? Tá, um motor idealizado, né? Então, supondo o meu motor ciclo Otto idealizado, né? Então, um motor que funciona com gasolina, com etanol, né? Tá? Como que é o comportamento, né? Então, de um motor idealizado, né? Então, assim, supondo que ele não tenha perda nenhuma, quanto que eu consigo tirar de potência, quanto que eu consigo tirar de trabalho, né? Quanto que eu consigo de rendimento térmico desse motor, então, para motores idealizados, né? Então agora, nessa parte do curso, a gente vai trabalhar com o motor real, então a gente vai conseguir comparar aí o que acontece com o motor idealizado, né, e um motor real, né? Então, o motor que você conhece, né, tá? Então, qual que é a potência que eu posso tirar real do meu motor, tá? Qual que é o rendimento térmico que eu consigo tirar desse motor? Então, a gente consegue comparar os valores que a gente tem, né, lá dos nossos motores idealizados com o motor real, tá? Então, essa é a ideia aí, né, tá? É a ideia principal desse capítulo. Para isso, então, né, ao invés de eu usar uma apresentação de PowerPoint para explicar, eu preferi aí colocar aqui fazer isso em papel, né, para ficar um pouco mais próximo da sala de aula e eu também poder rabiscar um pouco aqui a folha, né, tá? E colocar aqui algumas coisas a mais aqui, nesse caso for necessário, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês também uma apresentação de PowerPoint. Lá vocês vão conseguir anotar o que vocês quiserem, tá? Enfim. Então tá aqui, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz um desenho básico, né, de um power cylinder aí, né, tá? Então, tá aqui meu pistão, biela, manivela, né, tá? Aqui embaixo é o meu bloco, aqui em cima é o meu cabeçote, né? Então aqui tá o duto de admissão com minha válvula de admissão. Aqui está o meu duto de escape com minha válvula de escape, tá? E eu não estou mencionando aqui, né, não estou deixando claro qual que é o tipo de motor. Por quê? Porque é indiferente, né? Tá? As propriedades são diferentes aí para o tipo de motor, né? Os valores que a gente vai encontrar são diferentes, mas as propriedades elas vão existir tanto no ciclo Otto, quanto no ciclo diesel, quanto no ciclo Miller, tá? Okay? Então aqui eu não estou mencionando se isso daqui é um injetor de combustível ou se é uma vela de ignição, tá? Então, diferente, né? Então, vamos supor aqui, né, que eu tenho a minha válvula de escape fechada, tá? Minha válvula de admissão está admitindo lá o meu fluido ativo, tá? Ar mais combustível ou somente ar, tá? Então, o meu pistão está no ponto morto superior, ele vai descer até o meu ponto morto inferior, admitindo esse fluido, tá? Quando ele chega lá no meu ponto morto inferior, ele vai voltar, né? Então ele vai subir aqui esse conjunto,
válvula de admissão e válvula de escape estão fechadas, então eu estou comprimindo aí essa mistura ou somente ar, né? E em algum momento aqui a gente vai ter aí ou uma injeção de combustível ou uma centelha, tá? Então isso é o que a gente já comentou em sala de aula, né? Bom, essa hora aqui é a hora que interessa para a gente do ponto de vista, tá, dos esforços, né? Então vamos lá. Ocorreu aqui agora uma combustão, tá? Independente se é ciclo Otto ou é ciclo diesel, ok? Tá? Então eu não vou falar mais fornecimento de calor, eu estou falando de combustão. Então essa combustão vai gerar uma quantidade de energia que vai, né, gerar esforços em todas as direções. A direção que interessa para a gente, né, é essa aqui que vai empurrar, né, o meu conjunto para baixo. Tá? Então essa força aqui tá causada aqui sobre a superfície desse pistão, então vai dar uma pressão, né? Tá? Força sobre a área aqui, essa força aqui sobre essa área vai dando uma pressão que vai empurrar esse conjunto para baixo. Tá ok? Bom, dessa forma aí, né, eu vou ter, né, alguns esforços aí, né? Então eu vou ter, né, na mesma direção aqui da combustão, uma força que eu estou chamando aqui de força total, tá ok? E vou ter, né, uma decomposição dessa força aí, né? Tá? Que vai estar aqui, né? Que é essa força aqui, que eu vou chamar isso aqui de força de Biela. Tá? Então, eu tenho aí, né, uma força Ft, que vai ser uma força total, ok? E uma força Fb, que vai ser uma força de biela, ok? Ou força na biela, né? Legal. Então tá lá, tem esses dois esforços. Ok. Bom, essa força de biela aqui, né, tá? Essa força de biela, ela continua, né? Então ela vai continuar aqui na biela, vindo até, né? Vindo até aqui, certo? Tá? Então tem aqui a minha força de biela aqui, né? Minha Fb. Bom, conforme eu estou girando aqui, então, esse conjunto, né? Conforme eu estou girando esse conjunto, eu vou ter um ângulo, né, entre a minha manivela, né, e o centro aqui, né, tá? O centro aqui desse conjunto. Eu vou chamar isso daí de alfa, tá? Vou chamar isso aqui de alfa. Vou pegar uma cor aqui. Ok. Então tá aqui o meu alfa. Esse alfa é o meu ângulo, tá? Esse alfa, então, vai ser o meu ângulo do meu conjunto, tá? Então, ângulo de manivela. Ok? Tá? E dependendo do ângulo que eu tenha, né? Dependendo do ângulo que eu tenha aqui, eu vou ter uma força tangencial, ok? Tá? Dependendo aí do meu ângulo, né? Dependendo do meu ângulo, então eu vou ter aqui entre essa força de biela, tá? Eu vou ter uma força tangencial. Então, né, supondo que nesse caso aqui, né, a minha força tangencial seria uma força vinda nessa direção, ok? Tá, supondo aqui, né? Então eu tenho aqui, né, tá, a força tangencial aqui, ok? Então, vou colocar aqui um tan, tá? E vamos chamar esse cara aí lá de força tangencial. Então tá lá o meu F tan aqui, né? Força tangencial. Ok? Tá? Então essas são as forças que vão ocorrer aí, né? Tá? Bom, tendo então,
Então eu tenho uma força aqui causada pela combustão, né, tá? Esforço nessa direção, que é a força total, né? Então supondo aí que eu pudesse que toda essa energia fosse utilizada, né? Então a força que ocorreria aqui para empurrar esse conjunto seria igual à força total. Mas, como existe um ângulo aqui, né? Então eu tenho uma decomposição de forças. Então eu vou dar a força total nessa direção e uma força que vai ser, né? Que vai estar atuando na biela. Ok? Tá? Então essa aqui a gente vai chamar isso aqui de força de biela. Tá? Essa força na biela aqui, tá? Se eu não tivesse mais nenhuma decomposição de força, então todo o esforço causado aqui nesse conjunto aqui, né, no conjunto, e portanto o que eu teria aqui, né, como meu torque instantâneo seria igual, né, tá, seria igual a força de biela vezes a distância. Porém, o que ocorre? O conjunto está se movendo, então esse ângulo alfa aqui vai se, né, vai alterando, né, então eu vou ter em algum instante a força igual à força de biela, mas para outros instantes, né, eu vou ter, né, uma força tangencial agindo, tá? Então não vai ser mais igual à força de biela, vai ser igual à força tangencial, que não é igual à força de biela e que também não é igual à força total, tá? Dessa forma, né, sabendo aí que eu tenho um certo ângulo, né, sabendo aí que eu tenho um certo ângulo, então vou colocar aqui que eu tenho um ângulo qualquer, mas sabendo que eu tenho aqui, né, uma certa distância R, né, que é aí, né, tá, o meu comprimento de manivela, né, tá, então aqui biela e aqui manivela, né, tá, que é o raio do virabrequim, né, na verdade, né, então vou chamar esse cara aqui de R, tá, que é o meu raio de virabrequim. Então vou colocar ele aqui embaixo, né, apesar de a gente já ter falado dele, mas não custa nada colocar de novo, então tá lá, né, meu raio do virabrequim. Ok? Tá? Bom, então o raio não vai alterar, mas a força que está agindo aqui, né, essa força que está agindo nesse ponto vai se alterar dependendo do instante aqui, então dependendo do ângulo que eu vou ter, ok? Como a gente sabe que o torque, né, o torque vai ser igual a uma força vezes essa distância, né? Então o que a gente sabe é que dependendo do instante, né, dependendo do instante, eu vou ter um ângulo qualquer aqui, de forma que eu vou ter uma força tangencial para cada instante, ok? Então, ao invés de eu ter um torque único, né, eu vou ter um torque que vai depender do meu ângulo, então um torque instantâneo, ok? Que vai depender da minha força tangencial, que ela pode ser igual à força de biela em algum instante, tá? Mas para vários outros instantes não vai ser igual, vezes o raio da minha manivela, ok? Então, dessa forma aí, eu tenho um torque alfa, que eu vou chamar de torque instantâneo. Ok? Tá? Então, esse torque instantâneo aqui, então, mostra pra gente, então, que, na verdade, quando a gente tem um torque do motor, na verdade, é uma média, né, de todos os torques que ele tem aí ao longo, né, dos 360 graus aí de giro, ok? Tá? Então, você não tem como a gente determinar para o motor real, né, falar assim, não, o torque é X. Na verdade, quando a gente fala o torque, né, o que a gente está falando é da média, tá, ok? Tá, o que a gente está falando aqui é da média, né, o torque médio do motor, tudo bem? Tá? Aqui, né, esse motor aqui, no caso de se fosse um motor real, né, tá? Essa força que faria com que eu girasse esse conjunto com mais velocidade, então ele ia emitir mais ar, mais combustível, né, tá?
isso faria com que esse motor fosse para o infinito, né? Então ele ia acabar tendo algum problema em algum momento, né? Tá? A gente vai, ao longo do curso, aí, ver quais são as estratégias para que isso não ocorra, tá? Aqui eu coloquei aqui a velocidade angular, né? Só para relembrar aí, né? Então essa velocidade angular aqui é igual, né, a 2 vezes π vezes a rotação desse motor, ok? Tá? Então, tá aí a nossa primeira parte. Daqui a pouco a gente volta aí com a segunda parte, continuação do curso.